Olá, estamos aí de volta com mais um Talk, podcasts inteligentes para você, sempre trazendo assuntos curiosos, importantes para as nossas vidas. E o assunto de hoje, eu acho que é mais importante ainda, porque nós vamos falar de estética, vamos falar de envelhecimento, vamos falar de saúde de uma certa forma. Eu estou aqui na mesa hoje com duas doutoras praticamente nessa área, duas experts nessa área de estética, principalmente no que diz respeito da estética, os procedimentos dessa área da cosmetologia também, podemos dizer assim, mas tudo voltado para o envelhecimento, mas por uma questão de saúde. É sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje. Antes de mais nada, vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite para as nossas duas convidadas de hoje aqui. Vou até colocar o óculos para ler o currículo delas, porque olha, vou tomar um fôlego, porque o currículo é grande. A gente deu, mas eu estou aqui com a Françoise Carminhan, né? Falei certo? Carminhan, olha, acertei aqui, nome francês, é difícil, mas está aqui, a Françoise Carminhan, que é doutora em Tecnologia em Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem graduação em Farmácia Bioquímica pela UFMS e atualmente é docente do curso de Medicina com Metodologia Ativa. Françoise, obrigado. Eu que Dar a agradeço. honra dessa entrevista. E nós estamos aqui também com a Simone Schneider Weber. Esse é um nome alemão. Estou com uma francesa e uma alemã aqui, olha Estamos só bem que honra. hoje, Só no glamour. Exatamente. E a Simone, ela é farmacêutica esteta. É assim que fala mesmo? Esteta. Exato. Não é estética, é esteta. Estética é a área de atuação. de atuação. Então, ela é farmacêutica esteta, mestre e doutora por formação, professora de bioquímica e pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? E a grande paixão dela é a área de injetáveis, né? Ou seja, pelo que eu entendi, ela adora aplicar seringa, enfiar agulha na gente, mais ou menos por aí. Então tá bom, gente, a gente vai falar aqui exatamente sobre envelhecimento, né? Porque hoje se busca muito procedimentos para retardar, de uma certa forma, esse envelhecimento. Então vou começar aqui perguntando para as duas, por onde é que a gente começa a retardar esse envelhecimento? Como é que a gente faz para ir chegando na vida, né, buscando uma vida cada vez mais longeva, mas não parecendo a idade que a gente tem? Como é que a gente começa com isso? Desde cedo. Então, é importante sempre observar, avaliar a pele. Então, desde a infância, por exemplo, a gente hoje tem crianças que têm alergias, têm dermatites, alergia alimentar, que seja sinusite, provavelmente ela vai ter uma alteração na pele. Uhum. Então, desde sempre, é importante fazer a avaliação da pele. Depois que o passar, e cada fase da vida, nós temos alterações fisiológicas na pele. Então, por exemplo, na adolescência, começa-se a liberação dos hormônios androgênicos, então a glândula sebácea... espinha, aquelas coisas. Exatamente. Aí a gente precisa já, né, de um sabonete adequado, com pH adequado, para a pele já desse adolescente. E com o passar dos anos, até a literatura fala, né, que a partir dos 25 anos a gente já começa com um decaimento das funções vitais das células, e aí sim nosso colágeno começa a ir embora. Aos 25 já tão começa. cedo assim? A partir de 25 anos, o corpo começa a diminuir a produção de colágeno e essa produção ela vai diminuindo 1% ao ano. 1% é um índice alto até. Ou seja, agora. 10% a cada década, a partir dos 25. E depois do período pós-menopausa, essa queda gira em torno... Nos 5 primeiros anos já tu perde mais 30%. Vocês falaram que começa desde cedo. A gente tem que começar a observar desde a infância, né, que já começa o envelhecimento. Ou seja, a gente nasce já, as células já começam a envelhecer automaticamente. O que influencia mais nessa questão? Por exemplo, alimentação. Sim. Influencia muito? Com Sedentarismo, tabagismo, má alimentação, o excesso, consumo de álcool,
açúcar em excesso, exposição Mas eu digo solar. assim, na parte da infância, né? Por exemplo, que não tem tabagismo, não tem álcool, essa coisa toda, o que mais contribui para essa alimentação, né? E já desde então a exposição solar, né? Sempre. Aquela coisa de, Tanto vai pra praia, tá, esquece protetor. Isso, tanto é clássico já, a gente tem 2 ou 3 fotos clássicas, né, até na literatura mesmo, que eles mostram a exposição solar, como que começa a acontecer o espessamento, né, até da camada epidérmica, da nossa epiderme. Tem uma foto onde um caminhoneiro, essa parte de cá, que ele fica exposto ao sol... É mais envelhecido. Tem um fotoenvelhecimento diferente da outra parte. Sim, a parte, né? Que ele fica mais exposto ao sol no caminhão, ali com o braço para fora. Então, o fotoenvelhecimento é desde sempre, porque ele danifica as nossas células. Então, o filtro solar é um cosmético que já deve ser utilizado desde a infância. Já e, claro, desde cedo. Se é infantil, tem produtos cosméticos infantis específicos. A gente não pode misturar também, né? Tem produção específica por conta da anatomia, da fisiologia da pele de cada fase que a gente tem. A gente sempre ouve muito falar, pelo menos você vê uma pessoa já de uma determinada idade, nossa, você não parece a idade que tem e tal. E a gente muitas vezes ouve aquela frase assim, é a genética. Genética tem a ver também diretamente com esses fatores de... Tem a ver, até porque toda a questão de predisposição, ela vem do teu fototipo de pele. Então, a gente sabe que as pessoas mais morenas, elas têm até uma resistência maior ao envelhecimento, né? A pele é mais firme do que um fototipo mais baixo. Entretanto, elas mancham mais que as pessoas que têm o fototipo mais baixo. Sofre com mais melasma. Você tá mais propensa a ter esses problemas de pele, essa coisa toda. A genética influi, mas os problemas eles vão mudando a cada perfil de pessoas. Mas sempre você vai ter alguma coisa para buscar uma ajuda na estética. E além da genética, hoje a gente já estuda também a exposição ao ambiente. Então, Sim. O quanto que o ambiente impacta. Até recentemente eu estava fazendo uma leitura, o próprio choque térmico, e aqui, né, onde estamos, nesta cidade, a gente sai do ar-condicionado e vai para... O calor de 40 graus, Exatamente. Mais ou menos. Então, esse choque térmico, ele já é impactante para a pele, ele pode gerar, inclusive, processo inflamatório. Então, essa exposição ao ambiente, hoje a gente estuda muito, porque são impactantes mesmo, são chamados até dos expossomas. Eles impactam realmente na saúde da pele. Agora, quem que, digamos assim, envelhece mais rapidamente? Tem diferença entre homem e mulher? A mulher envelhece mais rapidamente, o homem envelhece mais rapidamente? Vai depender do estresse, né? Do estresse e dos fatores de exposição, claro. Mas no normal, assim, quem é que envelhece mais? A gente coloca a culpa nos hormônios que a mulher, né? Na verdade, o homem veio, Deus fez o homem adequadamente com benefícios. Eu também acho. Mais resistente, você diz. Fisiológicos. Com certeza. Quer dizer, o homem demora mais a demonstrar sinais da idade, mais ou menos. Até pela característica fisiológica da própria pele do homem, que é diferente da mulher, né? Tem alguns pontos que são diferentes. A própria a produção de sebo faz com que ocorra uma hidratação da pele no homem, né? Não que o sebo hidrate, mas enfim, Sim. Ele gera um processo de proteção maior, né? na pele do homem. A própria maneira como o colágeno está organizado na derme é diferente do da mulher. Por isso que eles não têm celulite, né? Os adipócitos. Não, alguns têm, eu já percebi. Tá, os próprios adipócitos, ali a organização, né, dos lóbulos do homem é diferente da mulher. Infelizmente, eles ganham nisso. Tem essa vantagem. Tá? Eu sempre ouvi falar também, inclusive... Aquelas coisas que a gente vê na internet que você acaba não sabendo o que é realidade e o que é mito. Por exemplo, de que a pessoa que passou a vida inteira usando muito protetor solar para se proteger do sol, ela está propensa a muito mais problemas de saúde, porque não deixa a vitamina D do sol agir no corpo. Então, inclusive, tem um estudo que eu vi que, se eu não me engano... já que as pessoas têm o menor índice de incidência de câncer, é um país qualquer e tal, porque eles não usam protetor solar.
que não precisa usar. Isso tem essa história mesmo, esse mito, essa coisa toda? É polêmico. Essa informação é polêmica, né? Esse ponto que você trouxe. Há aqueles que defendem por um fato, exatamente. por uma base de estudo, e tem aqueles também que dizem que não tem nada a ver por outra base de estudos também. É tudo uma questão de custo-benefício. Então, tanto cosmético quanto medicamento, a gente tem que observar mais no sentido de custo-benefício. Tudo tem uma desvantagem e tudo tem uma vantagem, tá? Então, sim, o filtro solar hoje a gente indica desde a infância. Entretanto, sim, ele vai, né, diminuir a questão do fotoenvelhecimento do câncer, isso já é comprovado, isso acontece mesmo. Entretanto, tem uma outra vertente que começa a questionar que, como nós temos que passar o filtro solar todos os dias e reaplicá-lo... Não é só na praia, viu, gente? Exatamente, são todos os dias, né? E principalmente aqui ninguém passa na orelha, né? Tem que passar nessa região, que inclusive no Brasil é um local onde tem mais exposição e inclusive incidência de câncer. Então... Como a gente tem que reaplicar e aplicar todos os dias, qual é o impacto da bioacumulação dessas substâncias no nosso organismo? Né? Então, sim, existe hoje, né, estudos sendo feitos, mas entre o custo e o benefício, melhor ainda utilizar. Utilizar ainda. Isso. Bom, você falou da questão cosmética e tal. Eu queria saber de vocês agora, até onde vai, por exemplo, o uso do produto cosmético em relação ao tratamento estético, né? Aonde se divide, onde é que está essa linha de divisão? Na verdade, cosmética e estética. Na verdade, o produto cosmético sempre. Então, desde o início, desde os primórdios, já tem que começar a utilizar, que é até o famoso skincare, né? Que hoje até em diferentes redes sociais se fala muito sobre os diferentes skincare, enfim. Então, sempre o cosmético, porque ele vai... que o cosmético, qual que é o objetivo do cosmético? É manter a pele. Então, você vai mantê-la hidratada, com a tua barreira cutânea hidratada. E isso é importante porque ele vai manter as funções vitais das suas células. Então, o cosmético sempre. Só que o cosmético tem sua limitação, ele vai até certo ponto. A partir desse ponto, então, aí entra, sim, o procedimento estético. Então, por exemplo... se eu tenho uma cicatriz de acne, uma cicatriz profunda, eu não posso te falar que o cosmético vai retirar. Resolver. Não Sim, vai. Aí já vai tratamento. Aí mesmo. eu vou precisar de um procedimento estético. Então, eu quero retirar as rugas imediatamente. Não, muito pelo contrário. O cosmético é um coadjuvante, ele vai auxiliar na hidratação e para o teu fibroblasto funcionar, mas que ele vai retirar completamente? Não. Aí entra o procedimento. Como, vamos fazendo uma comparação, é como a dieta em relação ao exercício mesmo para valer ou até uma cirurgia plástica. Né? Exatamente. Mais ou menos essa relação. Porque os dois são complementares, né? Então, de uma forma geral, os procedimentos vão entrar a partir do momento em que você começa as disfunções, né? Como a sua pele, ela é construída, produzida perfeitamente, mas à medida que você vai envelhecendo, como a gente estava falando, a partir dos 25 a gente já começa a queda na produção de colágeno. E, por exemplo, eu tenho 49 anos, então Tudo isso? Não, mentira. Não parece. Não, mentira. Semana que vem, dia 28. Não, pode, vamos conversar, mas não precisa mentir. Então, é isso aí. Um cálculo rápido. Dos 25 aos 45, eu perdi, então, 20% do meu colágeno, né? 1% ao ano. Depois dos 45, eu entrei no período pós-menopausa. Então, nos 5 primeiros anos no pós-menopausa, são mais 30. Então, hoje, eu tenho 50% menos colágeno que eu tinha com 25 anos. Então, obviamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a partir... Lá atrás, eu já devia começar com esses procedimentos estéticos. Então, onde eles começam? Eles começam exatamente nessa questão de você prevenir a diminuição do colágeno. Porque a ausência do colágeno, ele vai causar uma flacidez, um derretimento da tua face, que é o que mais os pacientes reclamam quando chegam no consultório.
Parece que a minha face está derretendo, isso aqui está tudo caindo, está desmoronando. Exatamente, e está mesmo. Porque pela falta do colágeno. O colágeno é que sustenta, ele é uma viga de sustentação. É como se fosse uma casa, né? Quando você vai construir uma casa, você se preocupa com a fundação, com a viga, com a estruturação. Então, quando numa reforma ou numa construção, você primeiro pensa na reestruturação. Então, quando a gente fala em procedimento estético, vai fazer a mesma coisa. Então, o colágeno ele está incluído dentro do procedimento estético. Sim. Não da questão do cosmético. Você não tem, por exemplo, um cosmético de colágeno para poder aí é a polêmica resolver dos essa peptídeos questão. de colágeno bioral. Ela pode falar nisso. Mas quando a gente vai para os injetáveis e pensa nos procedimentos, a gente eu costumo dividir na reestruturação e no refinamento. Então, você vai construir a sua casa de novo, né? Você faz a viga, faz a estrutura e, por último, você vai refinar, você vai rebocar e pintar. Acabamento e né? tal. Então, os procedimentos estéticos de reestruturação, eles têm o foco em aumentar a síntese de colágeno e melhorar a flacidez, combater a flacidez da pele para evitar essa queda. Né? Aí você entra com... primeiro um preparo de pele com uma hidratação, aí você vem com Skin Buster, com peeling, com o bioestimulador de colágeno, as tecnologias de ultrassom microfocado, então os fios de PDO, então isso tudo vai dar aquela estruturação. Por último, depois que a sua pele estiver pronta, é que você entra com a questão de refinamento, aí você vem com preenchedores para regiões específicas, que é bigode chinês, linha da marionete, olheira, que são 90% das queixas. Então, o paciente chega, você pergunta qual a queixa? Isso aqui é o meu bigode chinês. Mas você não vai imediatamente tratar o bigode chinês. Você vai voltar primeiro lá para a reestruturação. E o refinamento é por último, quando a sua pele estiver preparada. Quer dizer, ao longo da vida, a gente deve começar com os preparos, por exemplo, cosméticos, né? Usando os produtos para ir segurando, digamos assim, a pele até um determinado momento. Quando não dá mais, aí passa para os procedimentos. Normalmente é assim. E vale lembrar também que, na verdade, o corpo é integrado. Né? Não é porque a pele que está aqui na parte, né, que a gente enxerga, a parte externa, né, que a gente não tem, que ela não vai ser suplementada, na verdade, pela nossa alimentação e pelo nosso exercício físico. Chega um determinado momento que isso não resolve mais para a questão... Não, então tem que ser algo integrado. Como nós somos integrados, então também os nossos hábitos, nosso estilo de vida tem que ser integrado. Então, sim, tem que ter uma alimentação adequada, tem que fazer um bom exercício físico, tem que, sim, fazer uma suplementação de colágeno, tem que, caso sua alimentação, por exemplo, não seja adequada com proteína, a proteína é como se fosse as partículas importantes para a formação do colágeno. Então, caso você não tenha uma alimentação adequada, muitas vezes você vai suplementar. Sim. Então, aí a gente tem hoje o colágeno é uma molécula grande, só que se você suplementar, né, tomar via oral, uma molécula grande, o organismo não absorve. Então, hoje até a indústria, ela quebra em pedacinhos menores, então ela hidrolisa, quebra em pedacinhos menores e você suplementa. Aí o teu organismo, se estiver bem hidratado, bem condicionado, sim, pode ser utilizado para a formação do colágeno. Mas vale lembrar que esses peptídeos, esses pedacinhos, né, de colágeno, eles não têm GPS. Não necessariamente eles vão para a pele, eles vão ser consumidos ao longo do organismo, né? Agora você falou em exercício físico e tal, porque logicamente que a gente, para manter uma boa forma, exercício físico ajuda a manter a musculatura. A gente ouve falar muito no exercício facial, para segurar a face. Funciona realmente? Aquela coisa de fazer exercício... Né? Como a gente vê nas redes sociais e tal. Quer dizer, esse exercício da face, de arregalar o olho, abrir a boca, fazer alguma coisa, isso realmente ajuda nesse processo? Eu vou até utilizar aqui Não está aqui. Isso é uma derma, isso é uma pele. Aqui, né? Tem um moldezinho aqui. Não, mas ele não está aqui. Mas embaixo da pele, o que a gente tem é músculo. Sim. Então, é tudo sustentação, como que você estava falando, né? Então, é o alicerce. Então, se eu tenho um músculo bem trabalhado, né? Hipertrofiado. Hipertrofiado, então ele vai dar sustentação para a pele. Então, sim, claro, com certeza. Ajuda. Só que aí, por outro lado, né? As expressões vão ativar músculos da mímica que vão
gerar as rugas, né? Também rugas tem essa. Dinâmicas, que a gente chama. Que a gente tem as rugas estáticas, que são aquelas quando você está parado, sem mexer o rosto, elas estão ali. Começa a aparecer na testa, né? E tem as que quando você sorri, com as caras de brabo, faz cara de susto, que são as rugas dinâmicas, que são aquelas que são travadas com o uso da toxina botulínica. Então, esses exercícios, eles vão gerar outro probleminha. Então, assim, não tem como você fazer não tem uma receita que vai te levar pro... Você mesmo ganha aqui e perde ali, a vida mesmo é assim. Aquelas coisas que a gente vê as pessoas ensinando nas redes sociais e tal, passar a mão constantemente numa direção, aqui, aí faz isso aqui, aí puxa não sei o que pra cá e para lá. Isso também não eu entendo pode gerar sim, outras coisas. Porque ajuda. se você começar a ajudar com uma força para baixo, ela então vai ficar é óbvio, baixo. creme, os cosméticos sempre nessa direção, né? Para você tentar subir, fazer um liftzinho com a força. Agora, diante desse envelhecimento, né, que é inevitável, né? Todo mundo tem, então, qual é a estratégia, principalmente para a escolha do skincare adequado para reter isso, para segurar um pouco isso? Então, hoje, como estamos envelhecendo, né? Então, hoje a gente estuda um pouco mais o envelhecimento. Então, nós temos várias teorias do envelhecimento. Dentre as teorias, a gente sabe da questão do fotoenvelhecimento. Então, se o sol ocasiona dano na minha pele, um dos primeiros produtos que eu vou utilizar é o filtro solar, né? E quais são os danos que esse filtro solar, que esse sol, né, pode ocasionar na minha pele? Nós temos uma teoria do envelhecimento que é a mais estudada hoje, que é a teoria dos radicais livres. Sim. Então, portanto, hoje a gente utiliza produtos com ativos que têm a função antioxidante, que é entre o mais famoso, né, a vitamina C. Eu até brinco, vitamina C por todas as vias ou por via das dúvidas. Quer dizer, não é só para prevenir a gripe e o resfriado, tem outras funções. Injetável, uso tópico, todas as vias. Eu tomo todo dia, mas mais para uma questão assim de evitar vírus, alguma coisa assim. Então, por todas as vias. Você pode usar tópico, você pode ingerir, você pode usar o injetável. Enfim. Justamente para diminuir essa questão dos radicais livres, até porque... além do sol, a gente tem também a própria poluição que gera radicais livres. O metabolismo, o exercício físico gera. Sim, gera. Quer dizer, então a vitamina C ajuda nessa retenção do envelhecimento. Igual a coenzima Q10 também tem uma ação antioxidante, resveratrol, todas essas moléculas têm uma ação antioxidante e por isso o consumo, ele ajuda nessa questão de evitar o estresse oxidativo. Falam muito do magnésio também, né? Muito bom para sono, dormir bem, dores. Tem essas ações antioxidantes também e de anti-envelhecimento. Porque hoje o que a gente tem? As nossas enzimas, todas as nossas reações químicas são catalisadas por enzimas. Então, por exemplo, se você deixar um açúcar aqui na presença do oxigênio no ambiente, ele vai levar anos para ele ser degradado, porque a oxidação da glicose ela se dá na presença do oxigênio. Mas tu imagina se na hora que você fosse se alimentar, você tivesse que esperar anos para que aquele carboidrato que você ingeriu gerasse energia para sua célula. Então, isso no organismo é catalisado por enzimas que aumentam extraordinariamente a velocidade das reações. Então, por isso que você consegue fazer as atividades, porque o seu metabolismo é acelerado por enzimas. E as enzimas, elas precisam ou de vitaminas, ou são proteínas que precisam ou de vitaminas ou de minerais, metais e oligominerais como cofatores ou coenzimas. Então, a deficiência de algum desses metais, ferro, cobre, zinco, selênio, magnésio, vai comprometer de alguma forma alguma reação química no seu organismo. Então a estratégia, né, da escolha do skincare para isso basicamente passa por essa escolha das substâncias, por exemplo, antioxidantes que esse skincare tem, que esse trabalho e esse procedimento tem. Hoje já tem até terapias injetáveis que visam reposição de vitaminas e minerais nesse sentido. E sem contar, a gente também não pode inflamar.
Mas isso é difícil com o envelhecimento, né? Eu até brinco também. A gente não se inflame porque que a gente envelhece, né? Porque conforme você vai gerando esses processos inflamatórios, eles têm como resíduos também radicais livres. Então, também a gente pode adicionar, por exemplo, nesse skincare um anti-inflamatório, depende se você tem alguma comorbidade ou não, aí diabetes, usa cúrcuma bastante, né? Por isso que hoje está até... A cúrcuma também ajuda? Ela tem um papel antioxidante, anti-inflamatório. Então, acho que eu estou bem, porque eu tomo magnésio todo dia, óleo de peixe, né? O ômega 3, 6, 9, alguma coisa assim, mais a vitamina C, isso tudo ajuda nessa proteção, no retardamento do envelhecimento. Só falta contar se faz o skincare, né? E a gente também já não pode. Aí isso é uma coisa que eu sou bem relaxado, inclusive em relação ao uso do protetor solar. E sem contar como uma outra estratégia também que é interessante, que dá para começar a pensar em colocar no skincare, mas aí um pouco mais para frente, tipo 30, 35 anos, é que ocorre o decaimento das funções vitais do nosso querido fibroblasto, né? Que é o... Explica o fibroblasto. Então, é uma célula especializada na produção do colágeno. É ele que produz o colágeno. Você tem que estimular essa produção. Então, tem que estimulá-lo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, os retinoides, que também são palavras aí que todo mundo conhece. As mulheres conhecem bem esse tipo de coisa. Nós, homens, temos que pegar o dicionário para ver o que é. Eles são... ele é derivado da vitamina A, na verdade, e ele é a vitamina A. Então, ele tem função de estimular o metabolismo do fibroblasto para a produção do colágeno. Então, aí a gente vai acrescentando esses ativos como estratégias no skincare para justamente fazer esse processo de prevenção, né? Só lembrando, o skincare não é um produto, na verdade, todo um procedimento. É um protocolo. Um protocolo de tratamento, digamos assim, né? Agora, você falou na produção e estimulação do colágeno e tal. O que é o banco de colágeno? Então, o banco de colágeno ou poupança de colágeno, o termo já induz, ela realmente são uma estratégia que visa aumentar o estoque, as reservas de colágeno no organismo. Então, você associa procedimentos, tecnologias, produtos visando ativar e intensificar a produção de colágeno. Como a gente falou lá atrás, a gente vem perdendo colágeno. Então, uma pessoa, por exemplo, que nunca fez um bioestimulador de colágeno e está com 45 anos, ela vai ter que fazer uma poupança para repor aquilo que ela perdeu. Então, normalmente, quem já vem fazendo a partir dos 25 faz uma vez por ano. Quem nunca fez vai ter que fazer pelo menos umas 3 sessões de bioestimulador e depois manutenções anuais para o resto da vida. Por quê? Porque à medida que você vai repondo, você continua perdendo todo dia, né? Então, o banco de colágeno seria essa estratégia de você manter uma reserva de colágeno para combater a flacidez. Mas o colágeno não é uma substância que você, por exemplo, retira do seu corpo, estimula a produção dele, por exemplo, em laboratório e faz uma injeção depois desse colágeno. Não, é uma molécula muito grande. Não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Você estimula a produção do colágeno dentro do seu próprio organismo. Bioestimular é você... no caso dos procedimentos injetáveis, a gente tem no mercado, por exemplo, o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, tem a caprolactona com a carboximetilcelulose em associação, tem os fios de polidioxanona, que são os fios de PDO, são todas moléculas que, quando injetadas na derme, aqui nessa região onde está o fibroblasto, a célula que produz colágeno, estimulam a sua célula a produzir o colágeno. Então, por isso que a gente fala que é um bioestimulador. Você não injeta o colágeno, você injeta uma molécula que vai estimular o seu organismo a produzir o colágeno. E ele vai ficar ali estimulando em torno de 4 meses. A neocolagênese vai começar ali com 20 dias, vai até 4 meses. E olha que interessante, né? O fibroblasto, a gente estuda essa célula. E ele é igual a gente. Então, ele também envelhece, né? Ele nasce, cresce, reproduz e ele aposenta. Então, chega uma idade que começa ali em torno já dos nossos 35 anos, que ele aposenta. E se ele aposenta, ele não vai mais fazer a produção do colágeno. E por isso começa essa diminuição do colágeno que a gente ele vira tem. fibrócito, né? Isso. A célula, e aí, como troca de nome até. Ele até troca de nome.
E aí, como que a gente faz para que ele continue trabalhando? Não vamos aposentar, vamos continuar trabalhando. Então, aí a gente gera processos inflamatórios, que são os procedimentos estéticos, muitas vezes são processos inflamatórios controlados, né? Para que esse fibroblasto volte a trabalhar e não fique aposentado. Tem como medir, por exemplo, a quantidade de colágeno da pessoa? Você está com baixa produção de colágeno. Como a gente mede hormônios, essa coisa toda? Não, na verdade, é um teste, né? Você pegou, tá flácido, você já percebeu. Mas não é por exemplo, um exame que você faz para detectar poderia, isso. Né? Boa ideia. Seria mais fácil, né? Você está com baixo índice de colágeno aqui, seu exame mostra isso e tal. Agora, o que funciona melhor? A injeção ou a ingestão do colágeno? Porque o colágeno pode ingerir de variadas formas, shakes e tal, não sei o quê. Então ótimo, porque aí já tem um debate, né? Já aqui pronto, então. Porque eu vejo, a minha mulher, por exemplo, a Débora, ela toda noite ela tem um negocinho de colágeno, que ela bate, aí dizem que ingerir gelatina faz bem, não sei o quê, papapá, aí tem cápsula e tal, e aí você fala dos injetáveis. O que funciona esse Vioral, melhor? Na verdade, ele ganha pela rotina diária. Você faz todo dia mais fácil, mais prático. Mas tudo que você ingere via oral, ele vai ser absorvido no trato gastrointestinal, vai ser digerido no trato gastrointestinal, vai ser absorvido, vai chegar ao fígado, vai ser metabolizado para depois... Passa por muitas etapas. Então, isso chama a quantidade que você ingere e a quantidade que chega na circulação disponível para usar, a biodisponibilidade, não é a mesma. Por quê? Porque ele se perde nesse processo. É igual o nosso salário, né? Quando a gente recebe, você paga isso, paga isso. Quando chega no final, já não tem quase mais nada, né? O injetável não, você colocou X quantidade, vai direto para a circulação, é totalmente absorvido. Eu defendo. Você disse que mas você não vai injetar todo dia. Entendeu? Então, por isso que o Vioral ganha no sentido... Não é que ganhe, né? Eu acho que é complementar. Né? Então, sim, a gente vai dar suplemento para esse fibroblasto produzir, né, o colágeno, mas a gente precisa, sim, muitas vezes, de um procedimento para que você consiga. Para acelerar. Né? É complementar e é constância, é persistência. Realmente, tudo que você faz só um dia, você não vai ter o ganho aqui. Você tem que continuar fazendo. Igual o exercício físico, né? Exatamente. Também, de uma certa forma. E esse fibroblasto que ela falou que ele aposenta, ele não fica contente só em deixar de produzir o colágeno e as proteínas da matriz extracelular. Ele começa a produzir metaloproteinases de matriz. O que são isso? São enzimas que degradam o que a gente tem. Então, ele para de produzir as proteínas e produz uma enzima que degrada essas proteínas. Colagenases, hialuronidases, elastases. Porque o corpo ele quer destruir mesmo, entendeu? Então, um procedimento, por exemplo, que eu gosto muito, é o peeling de retinóico, que é retinol que ela comentou ali. Por quê? Porque o fibroblasto, que é essa célula que comanda tudo, ele tem na sua membrana receptores para o ácido retinóico. Então, se eu fizer um peeling de retinóico mês sim, mês não, eu vou estar sempre fazendo o quê? Esse ácido retinóico se liga no receptor extracelular da membrana do fibroblasto e é uma comunicação celular, é uma forma que ele tem de dizer, ei, trabalhe, produza, não vire fibrose, não aposente, continue produzindo. Então, é um estímulo constante. Então, o procedimento estético, ele também serve de estímulo para que o fibroblasto não pare de produzir colágeno. Agora, tem limite? Por exemplo, tem contraindicação ou efeito colateral de um excesso de ingestão ou injeção de colágeno? Então, o limite, ele é muito pessoal, né? Eu acho, assim, que o limite... Porque as possibilidades são enormes. Tem tantas tecnologias. Hoje, você entra dentro da estética, começa a fazer, você não quer mais parar. Uma coisa que manda é o seu bolso, que vai controlar. Mas se você tem, você não vai querer parar. Por isso que dizem que as pessoas mais novas são... As mais ricas são as mais novas. Mas eu acho que a coisa ela tem que ser um pouquinho, assim... passar por um processo mais de aceitação e autoconhecimento. Então, você vai parar, na verdade... Isso é muito pessoal, varia de uma pessoa para outra. Quando aquele resultado que você vê no espelho chegou ao ponto que você queria. Porque hoje, assim, se você tem 50 anos e você parecer que tem 50 anos, eu acho isso bom.
Sim, porque na maioria, na maioria das vezes você vê as pessoas aparentando muito mais que tem em função do nosso estilo de vida. Os procedimentos estéticos, eles vêm para quê? Para você envelhecer melhor. Aí vem o well-age, que antigamente era anti-age, contra o envelhecimento. Hoje não é mais. É pró-age ou well-age. Então, ele vem para fazer você envelhecer bem. E aí, eu costumo dizer que a meta de reduzir 10 anos, para mim, é excelente. Se os procedimentos estéticos estiverem dentro dessa meta para você, de eu ter 50 e parecer que tem 40, tá ótimo. Porque eu não vou ter 50 e parecer que tem 20 nunca. Tem, inclusive, o meu médico, meu cardiologista, até o doutor Luiz Ovando, quando eu fiz o meu último check-up, tem um exame que ele faz e tal, que ele te dá a idade física do seu corpo. É o telômero? Eu não sei, eu não me lembro e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na época quando eu fiz esse exame com ele e tal, hoje eu tô com 59, tô pisando nos 60, eu acho que eu tava, se não me engano, já com os meus... agora foi uns 5 anos atrás, mais ou menos. Os 55, mais ou menos, 54 para 55. E me deu uma idade física dos 38 anos, mais ou menos. Com a questão da pele, do visual, da estética também, é isso que a gente busca, né? Sim. Ter digamos assim, uma aparência muito mais jovial do que realmente a idade representa, mas lógico, tem que estar aliado à saúde física também, né? Na verdade, envelhecer nós vamos, porque é fisiológico. Não tem como escapar disso. Não tem. As células foram... tem que aceitar que dói menos. A carteirinha de identidade mostra que nós estamos envelhecendo. Não tem como. Então, o envelhecimento ele vai acontecer. Mas o porquê que a gente pode retardar esse envelhecimento ou preveni-lo? Que é o que, então, tanto os cosméticos e os procedimentos vêm justamente com esse objetivo. Agora, claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo em excesso não é adequado. Então, este equilíbrio vem também do que até a Simone estava comentando, da autoimagem, do aceite, vem também de uma questão comportamental. Então, sim, existe limite nos procedimentos ou até mesmo na utilização de cosméticos, uma vez que concentração, dependendo da concentração que você usa, né, ou da quantidade de produtos que você usa, o teu corpo também vai responder. Né? Então, sempre tem que ter um equilíbrio nas atividades, né? Nos procedimentos, nos cosméticos. Mas o envelhecimento ele vai acontecer e as novas tendências é justamente para que a gente envelheça bem, né? Que é o well aging. Vamos prevenir ali. E a gente vê que tem muita gente, mulher principalmente, que passa dos limites, né? Eu acho que chega num ponto que aquele envelhecimento vira uma deformação tão grande que a pessoa fica até irreconhecível. Inclusive, agora, os procedimentos de homens fazendo alguns procedimentos que a gente vê que mudam completamente a fisionomia da pessoa. Quer dizer, é aquela busca da perfeição que acaba dando um resultado terrível. Eu acredito que para vocês... São exageros, né? Deve ser muito difícil lidar com isso, porque, digamos assim, vocês têm que controlar aquilo que pode ser feito dentro de uma questão de segurança, de estética e tal, mas tem a vaidade da pessoa que quer ir muito mais além. Como é que é lidar com isso, às vezes? É complicado. Todo procedimento ele tem uma possibilidade de resultado. E daí, dentro do consultório, o profissional de estética ele tem que alinhar a expectativa que o paciente tem com aquele procedimento, com a possibilidade que a técnica tem de fazer o que ele espera. E isso é fundamental. A gente costuma dizer que você é alinhar as expectativas. Por quê? Porque aí você evita frustrações. Não ficou bom como eu queria, mas você não falou ou o profissional não ouviu o que você queria para te dizer que o procedimento não faz milagres, né? E daí, às vezes, na falta de comunicação do paciente com o profissional, ele fica na ânsia de buscar sempre o que ele espera e não alcança porque não vai alcançar nunca. E aí começa a acontecer... Às vezes o que se espera é uma coisa utópica, né? A pessoa quer uma coisa... A técnica não consegue te dar aquilo ali. E aí você vai fazendo e começa a aparecer essas deformidades. A estética ela vem para melhorar o que você tem de bonito, não para corrigir os seus defeitos. Ela vem para salientar o que você já tem de bonito.
né? Então, primeiro buscar estimular colágeno e, por último, um refinamentozinho aqui ou ali para destacar o que você já tem de bonito. Eu acho que a lógica é mais ou menos por aí. Ok. Vamos falar agora de filtro solar. Como é que a gente escolhe, Françoise, o filtro solar ideal? Por exemplo, eu sou um cara branquelão e tal, só que eu vou pra praia, eu pego um pouco de sol, eu fico moreno, por incrível que pareça, não é mentira. Eu tenho um bronzeamento muito fácil, assim, Então, tal. fototipo de pele. Só que a minha pele tá sempre manchada, aquela coisa toda, enfim. Como é que a gente escolhe o protetor solar ideal pra gente? O filtro solar, nós temos que pensar vários fatores para fazer a escolha dele. Então, sim, tem que ser observado o teu fototipo de pele, né? Para que então você escolha qual vai ser a tua proteção. Geralmente a gente começa com fator de proteção 30, tá? Uhum. Inclusive para o teu fototipo de pele. Eu, como sou muito branco, eu começo lá com 50 já. Sim, iniciando... 60 no rosto, 50 em algumas partes, mais ombros que ficam mais expostas e tal. Mas interessante o 30 eu já deixo para usar quando eu já estou no dia a dia. Meio vermelhão, mas bronzar no dia... Não, nem no dia a dia, né? Ele fala ali na praia, porque eu sinceramente, eu não uso no dia a dia. Eu não tenho o hábito de usar protetor solar no dia a dia. Só quando vai para praia, vou pedalar, que acho que é um mal de nós homens. A mulher acho que já tem mais esse cuidado, né? Na verdade, o que vai acontecer? Se você utilizando um filtro solar 60, ok. Entretanto, você tem que utilizar a quantidade adequada. Se você não passa, porque quando a gente produz o filtro solar, a gente faz o teste com 2 gramas por centímetro quadrado de pele. É mais ou menos uma colherzinha de chá de café que você tem que passar na sua pele. Se você não utiliza esta quantidade, então o fator de proteção ele já cai por si só. Não adianta botar uma gotinha aqui e tentar espalhar no braço inteiro, que não vai resolver. E tem que repor. Então, o que é interessante? Então, sempre comprar, né, escolher ali um filtro solar com um fator de proteção um pouco maior, porque senão você não vai passar aí a quantidade adequada, né? E você está falando do protetor solar que a gente chama do físico, né? Que é o creme que passa, tal. Porque tem o físico, tem o químico, tem alguns protetores. Tem a formulação, né? Então, dentro desses... Tem ingerível também, né? Tem Vioral. Tem o Vioral, Então, dentro desse... Leucotomos. Exatamente. Então, dentro desse filtro solar, nós temos substâncias químicas que podem ser inorgânicas ou orgânicas que vão fazer o fator de proteção, tanto para UVA, para UVB. Hoje a gente tem filtros solares que são multifuncionais, então a gente vai adicionando ativo ali dentro. Então, por exemplo, a luz azul, né, das telas, hoje bastante comentado. Também mancha. E também pode ocasionar danos no nosso querido fibroblasto, né? Então, aí nós vamos utilizar também substâncias para diminuir esse impacto dessa luz azul, por exemplo. Então, a própria cor do filtro solar, tem filtro solar com cor e sem que cor. A mulher gosta de usar, né? Agora eu vejo, minha mulher usa muito com base, já que já Isso, o com cor, ele te protege contra a luz azul, por exemplo. Então, se você passa um filtro solar sem cor, depois você vai ter que colocar, quem sabe, uma maquiagem. A maquiagem tem o pigmento para dar a cor, que ela já vai te proteger com a luz azul. Então, a gente tem que... físico, né? Então, a gente tem que pensar não só no fator de proteção, mas também quais outras proteções que a gente gostaria, dependendo do nosso tipo de pele. Tem que utilizar a quantidade correta e é importante fazer a reaplicação. Esse protetor solar oral que você falou, ele tem a mesma eficácia do protetor físico do creme, alguma coisa? Hoje nós temos 3, 4 substâncias que são utilizadas, que são tomadas via oral, e eles, na verdade, eles têm ação antioxidante. Eles não têm... Eu não posso substituir o oral pelo tópico. Não vou tomar um comprimido e vou sair no sol de jeito lá. Até que ele vai ter um impacto maior sobre a luz azul e sobre o envelhecimento do que sobre o melanócito e proteção do sol, né? O tópico sempre tem que ser utilizado e, por exemplo, eu tenho melasma, mas eu vou à praia. Então, eu vou aplicar o filtro solar tópico e posso, sim, suplementar com o via oral para que diminua os danos do sol na minha pele, inclusive que eu tenho melasma.
Mas ele não pode ser substituído pelo tópico de forma alguma. É uma complementação também. É porque muitas vezes nós vamos comprar protetor solar na farmácia. Tem um monte ali e tal. Aí tem fator de proteção, tem UVA, UVB, não sei o que. Às vezes confunde a cabeça das pessoas. E a gente não sabe, será que eu estou comprando o certo? Não, tem uma tática, tipo, vou acertar, vou comprar certo, é esse aqui, eu sei que... Né? A indicação do profissional é importante. Eu acho que é o ideal, porque ele vai olhar o teu fototipo de pele e se você tem mais alguma disfunção. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o FPS, aquele númerozinho 30, quer dizer a tua proteção contra a radiação UVB. Então, você vai ser protegido, por exemplo, FPS 30 vezes mais de ficar vermelho. É o eritema. Aí, hoje, a Anvisa preconiza que os filtros solares tenham pelo menos 1/3 de proteção do UVA. Então, a radiação UVA entra lá na derme, entra em contato com o fibroblasto. Então, tem que ter pelo menos que é o famoso PPD, que está escrito ali no rótulo. Depois vem um númerozinho que indica, então, a proteção solar para UVA. E sem contar que a gente tem aí os acréscimos, né, no filtro solar. Sim. Eu quero um filtro solar, você que anda de bicicleta, então eu quero um filtro solar para que quando eu sue não saia, resistente à água. Então eu vou atrás de um filtro solar que tenha essa questão. Eu quero um filtro solar sim que já me proteja contra a radiação azul. Então tem que ter, por exemplo, uma cor. Eu gostaria sim, eu estou com melasma, gostaria que diminuísse o processo inflamatório, a oxidação. Então vou atrás de um filtro solar que também tem um acréscimo aí de um antioxidante. Então, o filtro solar é um produto do skincare importantíssimo. É básico, mas a escolha não é básica. Não é básica. Então, um profissional poderia te auxiliar com mais destreza ali, né? Ok. Doutora Simone, quais são os alimentos que provocam mais rapidamente o envelhecimento? Açúcar, por exemplo. Sim, o açúcar ele é um grande vilão do envelhecimento. Porque ele vai causar a glicação do colágeno. O que é isso? Glicação é uma reação não enzimática, onde o carboidrato se liga a uma proteína. É a mesma coisa que acontece lá no diabetes, né? A gente tem aquele teste para diagnóstico, que é a hemoglobina glicada. Então, o excesso de glicose na corrente sanguínea se liga à hemoglobina, glica ela, não precisa de uma enzima, então uma reação espontânea sem necessidade de nada mais além da proteína e do carboidrato. Mas voltando para a pele, o colágeno lá na nossa derme também é glicado. E o colágeno glicado, ele se torna rígido. Quer dizer, o açúcar prejudica a boa atuação do colágeno no organismo. Por quê? Porque ele faz aquela fibra do colágeno, as fibras elásticas e fibras colágenas da derme se tornarem mais rígidas. E aí elas quebram. Quando quebra, surgem as rugas. Certo? Além disso, as colagenases vão degradar esse colágeno que está rígido, porque se ele está rígido, ele é não tão funcional. Então, o organismo ele vai gerar enzimas que vão degradar esse colágeno, vão produzir produtos de glicação avançada, que são PGEs, que vai cair na circulação e o rim vai começar a filtrar isso, vai sobrecarregar o rim. Ao longo do tempo, você tem o quê? Um comprometimento renal. O açúcar é um dos maiores vilões hoje, então, para o envelhecimento. E qual que seria o indício de que você tem uma glicação na pele? São manchas escurecidas que começam a aparecer em região de pescoço, axila, virilha, que a gente costuma chamar de acantoses. Então, se uma pessoa começa a ter essas áreas mais escurecidas, você pode estar... alerta. Exatamente. Você pode estar consumindo carboidrato acima do recomendado. Do recomendado. Ou dizem que os fumantes também envelhecem mais rapidamente, né? A pele parece que envelhece mais. Isso tem sentido? Tem, porque está associado ao estresse oxidativo, né? Que gera. Aí gera a formação de radicais livres, tem a questão da alteração do sistema imune e também tem uma parte de alteração do estrogênio. Então, existe hoje já a fisiopatologia relacionada com a nicotina, com os fumantes. E realmente é prejudicial, gera-se, né, todos esses processos bioquímicos e é complicado para fazer o processo de reversão. Então é melhor tomar cuidado, né, com
Sedentarismo, fumo, excesso de álcool, açúcar, estresse, tudo isso vai comprometer o envelhecimento, não tem como. Bom, na verdade, a gente precisa adotar um conjunto de coisas, né? Eu acho que são várias estratégias que a gente tem para o uso de cosméticos, a alimentação, o exercício, um estilo de vida geral que eu acho que é a que vai segurar e vai reter esse envelhecimento, né? Porque hoje a população ela está vivendo mais, né? Então você quer viver mais, mas você quer viver mais bem, né? Bem fisicamente e também bem mais belo, mais, né? Então você vai ter que optar por um estilo de vida mais saudável, que inclui tudo isso. Reduzir o açúcar, não fumar, não beber em excesso, dormir, o sono também é reparador. Eu acho que o estresse também interfere muito. Por exemplo, a pessoa tem boa alimentação, faz exercícios, usa produtos cosméticos para cuidar da pele e tal, mas é uma pessoa extremamente estressada no trabalho, no dia a dia, alguma coisa. Essa pessoa vai envelhecer ela gera mais rapidamente. Os rosas, espécies reativas de oxigênio que vai lá comprometer o colágeno, vai gerar mancha na pele, porque vai ativar o melanócito também, produzir melanina. Então, o estresse oxidativo está relacionado não só com patologias, câncer, tem estudos que mostram, mas também com a questão de envelhecimento da beleza, né? Não tem como. O negócio é realmente mudar o estilo de vida, né? Então, sim, tem que observar a questão do fumo, do sol, da alimentação, do exercício físico, do estresse, sono, né? São todos os expossomas que a gente tem que... Não é fácil. Parece básico, né? Acho que não pode básico, mas o básico tem que ser dito, né? Tem que ser feito. Não pode só confiar na genética. Não pode só confiar na genética. Minha genética é boa e tal. Não, tem muito. Essa genética pode ser quebrada ali ao longo de uma marca. Com certeza vai. Assim. Com certeza. Bacana. Bom, gente, olha só, eu imagino falando sobre estética, cosmética e tal, realmente é um assunto bastante interessante, com as doutoras aqui que puderam trazer para a gente, né, várias luzes sobre essa questão, quebramos alguns mitos até que as pessoas de repente imaginam que há algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam, mas está aí, eu acho que bastante esclarecido para vocês. Eu acho que em breve essas duas aqui vão estar num podcast também, né? Falando sobre isso, tratando com outros profissionais, outras pessoas, é o que a gente espera. Então, gente, quero agradecer a Françoise, doutora Françoise, doutora Simone, né, por esse bate-papo. Eu acho que foi bastante ilustrativo, né, e serve até de alerta para muita gente sobre algumas coisas que fazemos de errado e que estão causando esse envelhecimento, né? E a gente quer mais desmistificar, descomplicar isso tudo, tornar mais fácil, ajudar as pessoas a fazer as escolhas corretas nesse sentido, né? Então, agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigada. Eu acredito que com a informação, quanto mais informação chegando não só para a população, mas para os profissionais também, né, da área, a gente só tem a contribuir, né? Bacana. Então, muito obrigado pelas duas. E esse foi mais um Talk Podcast Inteligentes aqui para você, sempre trazendo assuntos, né, atuais, assuntos que vão realmente desmistificar uma série de coisas, assuntos interessantes e inteligentes. Então, muito obrigado. Até o próximo.